Ó, eu tracei as linhas do Edge aqui, entendeu? E visualmente a gente pode estar achando que ele já rompeu o Edge, né? Mas a gente tá observando aqui eu estou fazendo aqui no caso uma análise de proporcionalidade. Então, apesar de visualmente ele já ter rompido o Edge, nós ainda podemos estar presenciando uma tendência de alta, entende? Que ele retorne para cá, porque o peso da proporcionalidade, eu não sei explicar isso, mas você vê, porque eu vi muito isso aí quando eu estava estudando outras coisas. Então, o peso da proporcionalidade ele ainda não está definido. Então, o mercado ainda não está caindo, entendeu? Porque a gente precisa de uma razão inversamente proporcional. Enquanto não se configura uma razão inversamente proporcional, ainda não é momento de comprar, entendeu? Então, qual é o momento correto de comprar? O momento correto de comprar, no caso de vender, é quando você consegue presenciar um rompimento da direta proporcionalidade. Ó, o mercado voltando. Quer puxar que esse mercado vai voltar? Não vou entrar. Vou marcar aqui. Deixa eu pegar um. Aqui, ó. Resistência aqui. Ó. Tá aqui. Em qualquer lugar. Quer dizer, a gente pode estar presenciando uma inversão de sentimento a partir da análise dos volumes. Percebe? Então, eu pego os meus últimos volumes, tá vendo esse volume aqui, ó? Esse volume aqui, entende? Depois desse volume, eu precisaria ter um outro volume que configurasse, entendeu? Esse volume aqui, ele ainda não estava rompido. Depois que rompeu a razão da proporcionalidade, os primeiros volumes de força contrária à força da tendência foram esses dois volumes. E esses dois volumes não estão indicando inversa proporcionalidade, muito pelo contrário. Ele está indicando uma direta proporcionalidade, o que me sugere que não é um momento seguro, mesmo que visualmente o mercado esteja apresentando um rompimento de wedge, entende? Então, algumas pessoas chamam isso de manipulação do mercado, mas não é. Isso é apenas uma falta de conhecimento mesmo sobre grandezas e proporcionalidade. Então, o lógico da razão da proporcionalidade é o seguinte: se um estiver aumentando e o outro consequentemente diminuindo, nós temos uma configuração de segmento. Nós temos um segmento de reta. Mas se nós temos uma razão que uma está diminuindo e outra está diminuindo, ou que outra está crescendo e a outra também está crescendo, então nós temos uma razão direta de proporcionalidade. Não interessa quem cresceu primeiro, entende? Aqui, após o rompimento da linha do Edge, quem cresceu primeiro foi o vermelho, entende? Vou dizer nas cores, quem cresceu primeiro foi o vermelho. Mas a resposta do verde não foi uma diminuição, foi também um crescimento. Ou seja, o que aconteceu simplesmente foi que essa linha do Edge ela se transferiu para cá, entende? Não configurou ainda uma tendência de baixa. Para que possa ser uma tendência baixista, a gente tem que ter uma inversa proporcionalidade. Ou seja, após o rompimento, eu preciso experienciar enquanto uma está aumentando em tamanho e volume, a outra está diminuindo, entende? Enquanto não estiver nesta configuração, nós não temos, de fato, uma configuração propriamente dita como vendedora. E algumas pessoas acham que já 2 nível, 3 nível, não sei o que, e atrasado, e manipulado, e compra na mínima, vende na máxima, e não sei o que. Tudo isso dá muito certo, tudo isso funciona muito bem. Mas o que é, na real, entende? Não existe uma regra para razões, uma regra comportamental para razões não, entende? A gente tem 2 proporcionalidades. Então, enquanto uma não estiver diminuindo, você está vendo a última vela verde aqui? A última vela verde ela teve um volume maior do que a penúltima, ou seja, não configurou ainda uma inversa proporcionalidade. O mercado ainda está lateralizado, mesmo estando descendente, ele ainda está lateralizado. Ou seja, eu não vou apostar que o mercado vai subir, né? Óbvio, porque o mercado ainda não se definiu, mas não seria aconselhado operar esse tipo de... Entendeu? Após o rompimento,
não teve ainda uma configuração de inversa proporcionalidade. E eu estava observando aí, e enfim, depois eu... Apesar de que ele já caiu bastante, né? Aí a gente tá vendo aqui uns 300 pontos de queda nisso. Mas isso é uma coisa totalmente fora de sentido, entendeu? Tipo um comportamento pessoal próprio do mercado. Não há nenhuma configuração, entre aspas, científica para esse tipo de movimento. É como se ele tivesse colocado uma barreira aqui. Existem dois fluxos de água. Ele colocou uma barreira em dois fluxos de água. E quando eles se encontram, ele dá o resultado, entende, do mercado. Então é como se ele tivesse colocado o fluxo de água num canto, travado a água e deixado a outra escorrer. Mas ainda não definiu, entende? Apesar dele ter corrido essa pontuação toda, né? Possa ser que ele faça isso por conta própria até o mais além do infinito. Isso não é da minha conta nem da minha tabuada. Mas, enquanto ele não definir uma direção, não há uma direção definida, né? Toda vez que passa esse fenômeno, Hã? passa esse fenômeno toda vez? Mano. O povo não tem o que fazer, sabe que a véia é assombrada, medrosa, vai ficar mandando porcaria pra ela. Que vai ter um fenômeno, não sei o que, do frio, mais frio, não sei o que. Ainda tá direto a proporcionalidade aqui, ó. Ainda tá direto a proporcionalidade. Então quer dizer, o mercado tá arbitrário, né? Como se diz no linguajar. Possa ser que isso tenha sido alguma estratégia, não sei, alguma coisa macro, alguma coisa para várias coisas, né? Tem uma coisa que eu aprendi olhando os meninos lá da sala ao vivo, que eles dizem que chama-se pegar liquidez, entende? O mercado ele sabe mais ou menos uma média onde está o stop de quem, por exemplo, abriu um trade comprado aqui. Ele tem uma noção, entende? De onde estaria com 50 pontos, com 100 pontos, ele tem uma noção, uma média. Então ele poderia ter muito bem ido lá só para fazer a liquidez, aproveitar que as pessoas elas não têm o conhecimento da proporcionalidade, entende? E depois ela poderia estar retornando como ele está fazendo, né? Ele está retornando, e o que vai acontecer, né? Assim, muito provavelmente, porque então, para que a gente possa descobrir se ele está subindo, a gente vai ter de observar a ação de proporcionalidade. Igualmente foi, então. O mercado ele ainda não definiu. É o que eu estou dizendo. Ainda não definiu.
Às vezes parece uma coisa, entendeu? Mas nem tudo que parece é o que é realmente. É só ter cabeça fria, entende? Não ficar fazendo nada com emoção, xingando e tal. Isso aqui é uma coisa fixa, tá ligado? Fixa. Sim, tem que haver estratégia de liquidez. Isso aí é a obrigação do mercado, fazer o que for de se fazer dentro da lei e nem sempre do bom senso para fazer, para liquidar as ordens dos outros. Mas tirando isso aí, o mercado ele é uma coisa fixa, entende? Assim, pelo menos em via de regra, né? O mercado ele é uma coisa absolutamente fixa. Muito mais fixo do que, com certeza, os geridores, como é que se chama? Ó, não configurou ainda, ó, uma razão inversa. Ainda tá diretamente. Entendeu? Quer dizer, a gente tá vendo um canal de direta proporcionalidade. Vamos botar que isso aqui é um canal de direta proporcionalidade. Quer dizer, um canal muito comprido. Quer dizer, hoje a chance está probabilística de ser 8 ou 80, né? Ou o mercado consolida uma tendência e dispara naquela merda, ou ele vai tá fazendo fazendo liquidez para poder girar a máquina, girar a engrenagem. E aí, magia, bruxaria, mentalismo ou ciência? E a gente está analisando aí, ó, uma direta proporcionalidade ainda, por enquanto. Muito direta proporcionalidade, inclusive. Então, a gente tem aqui, ó, uma vela. Como é que a gente olha? A partir de quanto? A partir de qual? Se você quiser começar a olhar daqui de trás, tá bom. Se você quiser começar a olhar daqui, da última vela aqui, tá bom. Aqui você tem uma vela verde que tá com volume, assim, 45% de um volume máximo, que seria esse volume aqui, né? Tá. Então, o que é que você quer? Você quer ver os próximos volumes. Então, pega daqui de trás. Aqui, que dá pra ver. Você tem um volume, uma vela verde com volume grande. Aí você tem uma vela vermelha com volume pequeno. Aí você tem uma vela verde com volume menor. Então, isso aqui é uma razão direta à proporcionalidade. Entendeu? Toda vez que faz um choque de proporcionalidade, isso aqui perde o valor, entendeu? Então, você fez um choque de proporcionalidade aqui, por quê? Porque essa é pequena, essa é menor do que essa e essa é menor do que essa. Então, essa vermelha aqui, ela encolheu, tá vendo? Que ela diminuiu. Então, se essa vermelha diminuiu e se essa verde aqui ela fechar, ó, pronto, agora aqui é compra, ó, comprado no 120, vamos fazer aqui um exemplo. Comprado para no 120. Um pseudo compra, né? Ver como é que funciona. Olha lá, 120, 125, né? 125, 120. Por quê? Porque já configurou uma inversa proporcionalidade. Então, quer dizer, já configurou um sentido.
entende? Mas olha onde configurou o sentido. Olha a distância, entende? Olha o que as pessoas poderiam ter acreditado que aconteceu, entende? Porque aqui ele rompeu o Ed, né, mano? Tipo, qualquer pessoa vê isso aqui, mano, pô, rompeu o Ed, negou e tá... Tipo, é uma coisa, um barato vivo, né, mano? Olha lá, ele segurando no 115, é como se dissesse assim, ó, preste atenção, galera, preste atenção, vamos comprar, né? Vamos empurrar esse mercado. Cadê você? Vamos empurrar, ó, 110 ali, eu segurando. Quer dizer, aqui já configurou uma inversa proporcionalidade, entende? Se aqui já configurou uma inversa proporcionalidade, você percebe que essa vela vermelha, essa vela verde aqui foi maior, teve um volume maior ainda, entende? Então quer dizer, porra, já tá dentro aí, tá vendo? Já foi uma cesta de 3 pontos. Então, essa vela vermelha aqui, ela vai estar... ó, ela já está botando um volume maior. Se ela fechar vermelha, é um sinal de alerta de você sair perto da sua entrada, né? Se ela fechar uma vela vermelha. Mas se ela fechar uma vela verde, não tem nem o que você... tipo, você vai dizer o quê? Caralho. Ó, 6, 4... 3, 2, 1. Fechou uma vela morta. Mas olha, entendeu? Então, é aquela questão. Às vezes a gente reclama das coisas sem ter compreensão da vida, dos processos. Aí o que é que eu digo pra mim mesmo, né? Que eu não ensino pra ninguém porque eu topei. Eu não tenho paciência nem comigo, eu vou ter paciência com os outros. O que é que eu digo pra mim mesmo? Que o stop ele tem que ser técnico, entendeu? E para as outras pessoas, um stop técnico é um stop que seja qualquer coisa diferente de um stop financeiro. Mas para mim um stop técnico é só quando ele configura um sentido contrário. Por isso que você deve operar com 0,5% do seu capital, entende? Porque se você tem uma configuração aqui, por exemplo, a gente teve uma configuração de edge, entende? Então, essa configuração de edge, ela teve um rompimento para baixo. Se você, por exemplo, tivesse comprado aqui, entende? O seu stop ele só poderia existir quando configurasse uma posição contínua vendedora. Por quê? Porque você está vendo ó, que ele segurou aqui na razão de direta proporcionalidade e daqui aqui ele montou uma inversa proporcionalidade bem aqui. E daí você poderia estar tipo, saindo num zero ou segurando um lucro até tempo indeterminado, entende? É só ter noção das coisas, saber analisar. E, ó, 120 já foi no 380, entende? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem com Deus, espero que tenha saído o áudio. A pessoa se não tivesse ligado o microfone, ó, entendeu? Olha lá o que aconteceu com o mercado. Isso é análise institucional? Não é análise institucional, é uma análise lógica, entende? Então, fique com Deus. Se o microfone não tivesse ligado, hein? Mas estava, papai.